O sol castigava o Sahel, queimando a terra com um marrom poeirento. Para o povo de Burkina Faso, a vida sempre foi uma luta contra os elementos. Mas nos últimos anos, uma nova sombra se abateu sobre o país. O extremismo, como uma cobra venenosa, deslizou pelas fronteiras, contaminando a paz. As aldeias, antes cheias de risos e do ritmo da vida cotidiana, agora viviam com medo. Tipo um domingo à tarde em cidade pequena. Os agricultores, trabalhando na roça, olhavam nervosos por cima dos ombros, com medo de um ataque surpresa. O próprio tecido da sociedade se desfazia, ameaçado por um inimigo que prosperava no caos e no desespero, como um urubu em carniça. No olho do furacão, um jovem capitão deu um passo à frente. Ibrahim Traoré, um nome que em breve seria gravado na história de Burkina Faso, personificava o espírito de resistência que se recusava a se apagar. Como um verdadeiro Zé brasileiro, ele não desistia nunca. Ele entendia a angústia do seu povo, seus medos, sua raiva. Ele também compartilhava o fervoroso desejo de paz. Traoré era um soldado, forjado a ferro e fogo, como se diz por aqui. Ele tinha visto em primeira mão os estragos causados pelos insurgentes. Tinha visto o medo nos olhos dos seus compatriotas. Era preciso uma estratégia ousada e pouco convencional. Um verdadeiro jeitinho brasileiro. Uma estratégia que permitisse aos cidadãos de Burkina Faso se defender e retomar sua nação. Ibrahim Traoré, um nome sussurrado com uma mistura de esperança e incerteza, era um legítimo filho de Burkina Faso. Nascido no coração do sertão, ele entendia o ritmo da vida no interior, a dignidade silenciosa dos agricultores, a importância da comunidade. Não havia se juntado ao exército por sede de poder, mas sim por um profundo amor à sua nação e pelo desejo de proteger seu povo. Sua ascensão na hierarquia militar foi constante, marcada tanto pela competência quanto pela coragem. Serviu em várias das regiões instáveis do norte do país, testemunhando em primeira mão a escalada da violência e seu impacto devastador nas comunidades. Via o medo paralisar seu povo, como a insurgência dilacerava o tecido de suas vidas. Combater uma guerrilha exigia mais do que poder de fogo e efetivo. Para vencê-los, Traoré sabia que precisava mobilizar um outro tipo de força. A ideia dos VDPs, os Voluntários para a Defesa da Pátria, nasceu da necessidade e de uma profunda crença na resiliência do povo burkinense. Traoré imaginou uma força que complementasse o exército regular. Uma força surgida das mesmas comunidades aterrorizadas pela insurgência. Seriam cidadãos comuns, agricultores, professores, comerciantes, todos unidos por um desejo comum de proteger sua pátria. Os VDPs, graças ao seu conhecimento profundo do terreno e ao seu profundo enraizamento nas comunidades, poderiam servir de elo vital entre a população e as forças de segurança. Poderiam fornecer informações, tranquilizar os civis e ajudar a localizar os insurgentes que tentavam se esconder entre eles. Armar civis era controverso, suscitando preocupações sobre os possíveis abusos e a escalada da violência. Mas Traoré acreditava que os benefícios potenciais superavam os riscos. Através das planícies empoeiradas e os mercados vibrantes de Burkina Faso, uma mensagem começou a se espalhar, levada pelo vento, sussurrada em voz baixa. O chamado à ação do capitão Traoré, um apelo à unidade e resistência, ressoou profundamente no coração do povo burkinense. Não se tratava de um conflito distante, travado por soldados anônimos em terras longínquas. Era a luta deles, uma luta por seus lares, suas famílias, seu próprio jeito de viver. A resposta foi imediata e expressiva. De todos os cantos do país, homens e mulheres, jovens e idosos, atenderam ao chamado. Os agricultores, que haviam passado a vida cultivando a terra, deixaram seus arados e pegaram em armas. Os professores, que se dedicavam a formar as mentes jovens, agora se preparavam para defender suas comunidades. Havia no ar um sentimento palpável de determinação, uma vontade coletiva de libertar sua nação das garras do terror. A tarefa de transformar cidadãos comuns em uma força de combate coesa e eficaz era imensa, mas era um desafio que o capitão Traoré e seus oficiais assumiram com um comprometimento inabalável. Campos de treinamento, improvisados em lugares remotos, se tornaram cadinhos onde a coragem pura se transformava em força disciplinada. Os recrutas das VDP, muitos dos quais nunca tinham segurado uma arma antes, receberam treinamento rigoroso em táticas militares básicas.
manejo de armas e primeiros socorros. Aprenderam a operar em unidade, a confiar uns nos outros, a encarar o perigo com coragem e determinação. A experiência compartilhada das dificuldades, a camaradagem forjada no calor do treinamento, criou um laço poderoso entre os voluntários. Esse senso comum de propósito transcendia suas diferenças, criando um forte espírito de corpo que seria essencial nas batalhas vindouras. O deslocamento dos VDP marcou um ponto de inflexão na luta contra o terrorismo em Burkina Faso. Dispersos pela vasta zona rural, integrados em suas próprias comunidades, eles atuavam como os olhos e os ouvidos do exército regular, fornecendo informações vitais, perturbando os movimentos inimigos e tranquilizando uma população sitiada. Seu conhecimento íntimo do terreno local, a compreensão das táticas inimigas e os profundos laços com a comunidade os tornaram um ativo inestimável na luta contra a insurgência. Eles conheciam as trilhas escondidas, os pontos de água, os ritmos da vida cotidiana que os insurgentes buscavam explorar. A presença dos VDP nos vilarejos e cidades de Burkina Faso teve um profundo impacto na situação de segurança. Eles eram os guardiões dos portões, a primeira linha de defesa contra um inimigo oculto nas sombras. A criação dos VDP teve um efeito inspirador na moral do povo burkinense. Por muito tempo, eles se sentiram como meros espectadores, impotentes, presos no meio de um conflito que não entendiam e não conseguiam controlar. Tipo um jogo do Brasil na Copa que a gente só assiste de camarote, sabe? Mas agora, com a formação dos VDP, eles tinham um papel a desempenhar na luta. Uma chance de defender suas próprias comunidades, de pegar o touro pelos chifres e controlar seu próprio destino. A visão de seus conterrâneos, gente comum que atendeu ao chamado, gente como a gente, patrulhando as ruas, nos postos de controle, vigilantes contra a escuridão que avançava, trouxe um sentimento renovado de esperança e resistência. Igualzinho quando o Brasil vira um jogo nos acréscimos. Os VDP, embora com armas leves e muitas vezes em menor número, representavam algo muito maior do que eles mesmos. A garra, a força de um povo determinado a proteger sua terra, seu país. Uma verdadeira força da natureza, que nem a chuva que cai no sertão. Os primeiros dias dos VDP foram marcados tanto por triunfos quanto por tragédias. Os voluntários, embora ansiosos para enfrentar o inimigo, frequentemente se viam em menor número e com armamento inferior. Eles não tinham armas sofisticadas, treinamento avançado e o apoio aéreo de que o exército regular se beneficiava. Suas vitórias, quando vinham, eram suadas, pagas com suor, sangue e a vida de seus camaradas. Mas a cada confronto, os VDP ganhavam experiência e confiança. Aprenderam a adaptar suas táticas aos métodos do inimigo, a aproveitar seu conhecimento do terreno local, a usar sua agilidade e furtividade a seu favor. Os sucessos dos VDP, embora muitas vezes modestos, tiveram um impacto desproporcional no moral dos insurgentes, bem como na população civil. À medida que os VDP ganhavam experiência e confiança, a maré do conflito começava lentamente a mudar. Os insurgentes, que antes circulavam livremente por vastas áreas do país, viam suas operações cada vez mais perturbadas. As aldeias, antes tomadas pelo medo, começavam a resistir, encorajadas pela presença dos VDP e pela própria determinação em retomar o controle de suas vidas. Era como um grito de "basta", ecoando pelas savanas. O exército regular, inicialmente cético quanto à ideia de armar civis, passou a reconhecer o valor dos VDP como força multiplicadora, uma verdadeira parceria nos moldes da nossa "união faz a força". O governo, percebendo a mudança na dinâmica do conflito, aumentou o apoio aos VDP, fornecendo melhores equipamentos, treinamento e suporte logístico. A comunidade internacional também começou a notar os VDP e seu impacto no conflito. Governos estrangeiros, impressionados com a coragem e a determinação dos voluntários, forneceram assistência financeira e logística, reconhecendo a importância dessa luta. O sol se punha no horizonte, projetando longas sombras sobre a savana. Na aldeia de Nome da Aldeia, omitido por razões de segurança, uma reunião sombria celebrava a memória dos heróis caídos em combate. Os VDP, embora essenciais para conter a onda de violência, pagaram um preço alto por sua bravura. Cada vida perdida, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um peso enorme na alma da nação. O ar
denso com o cheiro de incenso e terra fresca, vibrava com uma mistura de dor e orgulho. Mães, vestidas com suas roupas tradicionais, com o rosto marcado pela dor, seguravam firmemente fotos de filhos perdidos cedo demais. Crianças, com olhos arregalados, numa mistura de medo e admiração, ouviam atentamente as histórias de coragem sussurradas pelos mais velhos, como causos contados à beira da fogueira. Mesmo assim, os voluntários perseveravam, com a determinação alimentada pelo amor à pátria e o compromisso de proteger seu povo, como verdadeiros heróis da resistência. Apesar dos sucessos inegáveis dos VDPs, rumores de dúvida começavam a circular, como fumaça subindo de um fogo brando. Preocupações sobre o treinamento dos voluntários, seus equipamentos e sua vulnerabilidade à infiltração do próprio inimigo que combatiam, ofuscavam suas conquistas. Grupos de direitos humanos, mesmo reconhecendo o compromisso dos VDPs em proteger os civis, expressaram preocupação com possíveis abusos, com a falta de prestação de contas e com o risco de borrar as linhas entre civis e combatentes. No próprio Burkina Faso, um debate acalorado se instaurou. Alguns, apontando para o número crescente de mortos, questionavam a sensatez de armar civis, argumentando que isso só alimentaria o ciclo de violência. O futuro dos VDPs, assim como o de Burkina Faso, estava em jogo. Os desafios eram imensos, o caminho a percorrer repleto de incertezas, tipo andar por um daqueles caminhos de terra depois de uma chuva forte. No entanto, em meio à violência e à dúvida, persistia uma frágil esperança, como uma flor do mandacaru desabrochando no meio do sertão. O capitão Traoré, com o rosto marcado pelo peso das responsabilidades, como um jogador de futebol carregando o time nas costas, seguia convencido de que os VDPs eram parte integral da solução. Reconhecia os desafios, os riscos, os sacrifícios, mas também via a coragem, a determinação, o compromisso inabalável dos voluntários, uma garra digna de um lutador de jiu-jitsu brasileiro. Os VDPs, apesar de serem apenas uma peça de um quebra-cabeça complexo, representavam um raio de esperança em um mundo cada vez mais sombrio, como um farol na neblina, um testemunho da convicção duradoura de que, mesmo diante de obstáculos aparentemente insuperáveis, pessoas comuns, como eu e você, podem fazer a diferença, podem sim mudar o mundo. A poeira assentava sobre a savana, testemunha silenciosa da luta pela alma de Burkina Faso. Os VDP, nascidos do desespero, forjados no fogo do conflito, deixaram uma marca indelével na história da nação. Seu legado, uma tapeçaria complexa de coragem e sacrifício, de esperança e incerteza, continuaria moldando o destino de Burkina Faso para as gerações futuras. Os voluntários, cidadãos comuns que responderam ao chamado às armas, demonstraram que mesmo nos tempos mais escuros, o espírito humano pode triunfar. Eles se ergueram como uma muralha contra as forças do caos, protegendo suas comunidades, suas famílias, seu modo de vida. Seus sacrifícios, gravados no coração de uma nação agradecida, servem como um poderoso lembrete do verdadeiro custo da liberdade. Sua história, um testemunho do espírito indomável do povo burkinense, oferece um raio de esperança num mundo cada vez mais dilacerado por divisões e pelo desespero. O Burkina Faso que emergiu do cadinho do conflito era uma nação mudada para sempre. Os VDP, embora concebidos como uma medida temporária, tinham desencadeado uma profunda transformação na relação entre o povo e seu governo, entre os cidadãos e as forças de segurança. A experiência compartilhada do sacrifício, a luta comum contra um inimigo comum, havia forjado um novo sentimento de unidade nacional, tipo um espírito de corpo, sabe? O governo, antes percebido como distante e alheio às realidades da vida nas comunidades rurais, se viu obrigado a confrontar as causas profundas da insurreição, a pobreza, as desigualdades e a falta de oportunidades. Os VDP demonstraram que a verdadeira segurança só poderia ser alcançada resolvendo esses problemas de raiz, capacitando as comunidades, dando às pessoas um interesse no próprio futuro. O povo burkinense também passou por uma transformação profunda. Encarou seus medos, confrontou seus inimigos e saiu do cadinho do conflito com um senso renovado de propósito e determinação. Os VDP mostraram que eles não eram vítimas indefesas, mas participantes ativos na construção do próprio destino. O caminho a seguir para Burkina Faso ainda está repleto de obstáculos.
As cicatrizes do conflito são profundas, a lembrança das perdas, ainda viva na memória. A ameaça extremista, embora enfraquecida, não foi totalmente extinta. O caminho rumo a uma paz e estabilidade duradouras será longo e árduo, exigindo paciência, perseverança e um compromisso inabalável do governo e do povo. No entanto, em meio à incerteza, também há raios de esperança, como o sol nascendo após a tempestade. Os VDP, embora formalmente dissolvidos, deixaram um legado de resiliência e autonomia comunitária, um verdadeiro mutirão pela reconstrução. O governo, marcado pela experiência do conflito, começou a priorizar o desenvolvimento e a boa governança, buscando um futuro melhor para todos. A comunidade internacional, reconhecendo a importância de apoiar os estados frágeis, prometeu assistência contínua, numa demonstração de solidariedade. O futuro de Burkina Faso está nas mãos do seu povo. Os VDP mostraram o caminho, como bandeirantes desbravando novos horizontes, demonstrando o poder da união, a importância da coragem, como um time de futebol unido pela vitória, e a força inabalável do espírito humano, uma ginga que não se deixa abater. Agora, cabe a uma nova geração de líderes burkinenses, inspirada pelos sacrifícios do passado, construir um futuro melhor para sua nação, um futuro de esperança e prosperidade.